é um sonho, tá? Hoje, fico até emocionada. É um sonho que está sendo realizado, tá? Sempre sonhei com isso, sempre amei bordar. E as minhas alunas embarcaram nessa aventura. Um belo dia, durante a aula, eu propus essa ideia e elas imediatamente disseram, não, vamos, Daniela. E a COP chegando, né, a Amazônia em alta, eu disse, por que não bordarmos a Amazônia? As belezas da Amazônia, elas ficaram livres para bordar e fotografar, porque nós temos um espaço que são só fotografias daqui bordadas, tá? E as outras são temas que elas quiseram bordar. Então vai desde a onça, búfalo, caranguejo, floresta, árvores, né? Típicas daqui. E foi uma aventura muito gostosa. Nós passamos uns 4 meses mergulhadas nessas obras, bordando, buscando um texto bacana que representasse para a gente, né? Principalmente para elas que estavam bordando, o que há de bonito no bordado, sabe? E a gente vê que bordar vai além de um fio e de uma agulha. Ele faz muitas transformações na pessoa. E é isso que hoje vocês vão escutar delas, que durante esse processo elas conseguiram ressignificar muita coisa na vida delas. E é esse o nosso objetivo. Eu sou aluna da Dani já fazem 8 meses, né? E quando ela veio com esse projeto de realmente fazer uma exposição voltada à Amazônia, então cada uma escolheu um projeto pessoal, né? Eu escolhi o búfalo, né? Tanto que eu escrevo um pouco sobre essa escolha. E foi muito bom, porque um grupo maravilhoso de mulheres que bordando, conversando e se apoiando nesse processo, né? Ficamos bem unidas e motivando uma a outra. E foi maravilhoso. E hoje está aqui com os familiares e amigos, né? Para mostrar o trabalho que a gente tem feito e que a gente está bem orgulhoso mesmo, muito orgulhosos de poder mostrar. O búfalo, ele é um animal assim, que representa a Amazônia, mas ele tem... o motivo que eu escolhi é pessoal, porque eu, criancinha, tomando banho no igarapé, eu parava, ia para a escada e via o búfalo passar né, dentro da água. E eu ficava muito curiosa, porque mesmo sendo grande e um pouco de medo, eu sempre ficava ali apreciando. Então eu escolhi para realmente bordar o búfalo nesse tema da Amazônia. Então, quando eu pensei no búfalo, eu quis um trabalho que fosse destacar mais a linha, né, do formato dele, né? Eu não queria fazer o ponto cheio, né, que é realmente encher bem de linha, e então eu tive que traçar esse desenho e fazer em riscos, né, para poder facilitar também na hora de bordar e ter somente aquela visão, né, do búfalo. E isso, claro, com a Daniele sempre nos guiando, sempre debatendo com a gente as nossas dúvidas para direcionar a gente no caminho certo. E também o grupo das mulheres, todo mundo se envolvia e opinava, como eu disse, no trabalho de cada uma e também motivava. A gente tem um stand que só temos fotografias daqui do estado do Pará, tá? Fotos da fotógrafa que ela mesma faz as intervenções nas próprias fotos, tá? Então, vai desde uma foto de Santarém, como um portão de um casarão aqui em Belém. Tá? Então ela vai pegando coisas que estão no nosso cotidiano. No outro stand vocês vão ver animais, tá? O pirarucu, o búfalo, o caranguejo, a onça. No outro, as flores. E aí a gente tem o ipê amarelo, que agora começa, né, as flores. E assim a gente foi mesclando, sabe? E temos um outro muito bacana, que é uma intervenção crochê e bordado, onde nós temos algumas palavras típicas da nossa região. Lesa, cuíra, é cuíra, né? Cuíra,
como é que é, égua, tá? Várias dessas palavras que simbolizam também o nosso dia a dia, né? A Dani propôs a ideia de cada uma escolher, né, algum tema relacionado à Amazônia. E aí eu sou apaixonada pela técnica que é de pintura de agulha, que foi primeiro o da castanha e aí depois o açaí que entrou, né? Na verdade, o açaí começou com o primeiro projeto, que eu achei que não ia ficar tão legal, aí eu abandonei o primeiro projeto. E o segundo projeto veio a ideia de fazer um bordado com ráfia, né? Que é um bordado um pouquinho mais complicado por ser mais rústico, né? Ter que usar força para puxar. Mas a ideia é... Um dia eu estava passando pelo Ver-o-Peso e aí eu vi empilhados os cestos de açaí, né? E aí eu falei, caramba, a ideia do açaí pode vir no cesto, né? Será que eu consigo bordar um cesto? E aí essa é a parte que entra a Dani, né? A Dani que é super incentivadora das nossas ideias. A gente leva a ideia e ela nos ajuda a executar. E aí ela falou, Thaís, vai dar certo, vamos fazer. Bora fazer um piloto primeiro. Faz um piloto primeiro num tecido, né? E aí deu certo, agora vamos desenhar e fazer o bordado de ráfia por cima, né? E a mesma coisa, a verdade, o ouriço de castanha do Pará, que foi um outro projeto escolhido por mim, é pela técnica de pintura de agulha, que eu sou apaixonada, né? Eu na verdade, comecei a bordar com a Dani em maio desse ano, apaixonada pela técnica de pintura de agulha. E aí veio a ideia de fazer o ouriço de castanha, né? E aí, inicialmente, acho que é um sentimento de todas, né? Será que a gente vai dar conta? Será que tem um tipo de bordado para ir para uma exposição, né? E aí, assim, de novo, entra a Dani com aquela coisa da liderança dela, né? De dizer, não, vai dar certo, eu tô aqui para te dar o suporte, a gente faz juntas e você vai conseguir. A gente foi desenvolvendo. Então, assim, tanto a castanha quanto o açaí, a escolha foi nossa, mas sempre o suporte dela. Quando eu tinha pensado na primeira obra, né, que não é essa que está aqui, eu também faço crochê. E eu tinha feito a haste do cacho do açaí com a ráfia em crochê, né? Só que na hora de costurar ficou estranho. E o tamanho do quadro foi pensado para um cacho de açaí, né? Desse tamanho mais ou menos. E aí quando eu vi que não ia dar, eu falei assim, caramba, eu preciso fazer um cesto desse tamanho, né? E aí pensando no bordado, eu fiquei assim, cara, mas não vai ficar com cara de cesto se for só o bordado, né? Porque o bordado com o fio comum, ele tem uma perspectiva para algo menor. E aí foi na hora que eu tava mexendo nos meus materiais em casa, né? E aí eu falei assim, cara, eu acho que vai dar muito certo com a ráfia, que é um material muito parecido com o que tem, né, no cesto de açaí, que é um material um pouco mais duro. E aí foi por isso que entrou desse tamanho. Uma outra coisa, né? Quando a gente foi atrás do tamanho do caroço de açaí, porque não podia ser o açaí mesmo, né? Tinha que ser algo parecido com o caroço de açaí. Esse tamanho de caroço foi o que dava também para esse tamanho de cesto. Então, primeiro a gente pegou o caroço, depois nós desenhamos, né? Eu fui desenhando com ela. E aí a gente viu que ornar esse tamanho de cesto com esse tamanho de caroço. Então foi mais ou menos assim que a obra foi sendo desenvolvida. Aí já entra um assunto que a gente tem percebido no mundo inteiro, né? Tem um movimento muito grande das artes, da moda, em dar valor às artes manuais. Então, cada vez mais a gente percebe que no mundo inteiro, hoje nos grandes desfiles que tiveram em Nova York, em Londres, você percebe essa influência dos materiais feitos à mão, né? Que é a nova grande tendência no mundo, que vem contrastar, a gente sempre vem com uma onda após uma outra onda contrária, né? Então, tudo que é muito tecnológico, tudo que é muito de inteligência artificial, hoje o que está sendo em alta é o bordado, o crochê, as artes manuais, o macramê, que a gente vê em Belém está um movimento muito forte disso. A gente vê não só na turma dela, a gente vê outras pessoas fazendo esse movimento e as pessoas aderindo, né? Para ter algum exercício de atenção plena, onde você saia um pouco do digital, das telas. A gente faz esse trabalho, eu e a Dani. A gente tem uma turma chamada Bordado Terapêutico, né? Que a gente faz aqui, inclusive. E foi daí que foi surgindo, assim, né, algumas ideias de trazer o bordado, a aquarela e
essas atividades manuais como uma forma de fazer as pessoas tirarem um tempo para elas, né? Para que elas possam fazer uma pausa no dia delas e ter esse prazer que a gente consegue ter com a arte manual. Nós temos encontros, elas têm aula comigo todas as quartas-feiras à tarde. Então, esses 4 meses foram só de trabalhar em cima da obra. Então, houveram momentos que queriam desistir. Eu não sei, eu não consigo, tá? Que é normal do processo criativo, né? E quando a obra ia ganhando formato, a alegria delas aumentava. E aí, quando surgiu a ideia de se fazer no Shopping Boulevard, foi assim, os olhos brilharam, porque elas nunca imaginaram que elas poderiam fazer parte de uma exposição algum dia. São jovens senhoras, a grande maioria já aposentada. Elas têm outros trabalhos, elas não vivem do bordado, mas elas tornaram o bordado parte da vida delas, sabe? Então isso dá uma alegria, uma satisfação. Hoje, se tu observar, estão todas muito radiantes, porque é um sonho delas também, né? Então, assim, eu joguei o meu sonho e elas abraçaram e tornou um sonho coletivo. Olha, eu não tenho palavras. É só emoção, só emoção. Eu digo o seguinte, eu fiz parte da confecção do manto da Nossa Senhora esse ano. E eu estou sentindo um pouquinho do que eu senti na quinta-feira na apresentação do manto. Ver o sorriso e a alegria delas não existe preço. Eu não consigo dimensionar a alegria, o prazer que eu estou sentindo, porque eu sei que vai ficar no coração delas e na história delas hoje esse momento.